Livre de acusações, Dr. Jim Richards. Na Nova Aliança, Deus removeu a base de Satanás para acusar a humanidade. Não poderíamos experimentar a vida abundante se fôssemos constantemente bombardeados por uma enxurrada de condenações que nos mantivessem em constante medo. Para alguns, é um grande mistério por que e como Deus parou de usar a lei em seu relacionamento com o homem. A lei foi dada para o nosso bem, até que a salvação pudesse ser enviada. Ela serviu a muitas funções positivas. No coração dos homens pecadores, porém, tornou-se uma força destrutiva que trabalhava contra nós. Jesus cumpriu todos os requisitos justos da lei. Ele obedeceu a cada palavra. Isso o qualificou para ser o autor de nossa salvação e o destinatário de uma nova aliança. Por sua morte, sepultamento e ressurreição, ele encerrou a aliança baseada na lei. Ele obteve justiça e a deu ao homem como um presente gratuito. Uma vez que a aliança da lei foi encerrada, Satanás não pôde mais usar nossa falha em cumpri-la contra nós. Paulo explicou como Deus fez isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a removeu, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Temos a percepção de que Jesus pregou os nossos pecados na cruz. Não foi isso que ele pregou na cruz. Jesus se tornou os seus pecados, tomou sobre si a punição pelos seus pecados e foi para o Hades. Não foi o seu pecado que Jesus pregou na cruz. Ele levou os seus pecados para a sepultura. Foi a lei que ele pregou na cruz. A lei era a cédula das ordenanças que se opunham a nós. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4:15. Uma nova aliança precisava ser estabelecida para que o homem pudesse viver em paz consigo mesmo e com seu Deus. Não é insignificante enfatizar que Jesus pregou a lei na cruz, especialmente quando lemos o versículo seguinte em Colossenses 2. O versículo 15 diz: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz." Paulo advertiu anteriormente nesta carta sobre o perigo de sermos despojados. As Escrituras dizem para não deixarmos que ninguém nos humilhe, nos despoje e nos leve cativos. Não foi o homem que foi despojado na cruz, mas sim todo principado e potestade. Jesus os despojou a todos. Ele os despojou e os levou cativos. Mas o que ele lhes tirou? Seja o que for, isso os expôs como realmente são. Jesus era o criador de toda posição, hierarquia e direito, principado e potestade. Antes da queda de Satanás e seus anjos, eles pareciam existir em hierarquias e tinham autoridade para servir e operar no planeta Terra. E havia algo que lhes dava a oportunidade de trabalhar na vida da humanidade. Seja lá o que fosse esse algo, Jesus os despojou disso e os expôs publicamente. A primeira coisa que Jesus tirou daqueles anjos caídos foi sua posição, o seu status. Seu reino fora, em tempos, muito ordenado. Na cruz, porém, tudo isso acabou. Eles perderam sua posição no mundo espiritual. Antes eram servos do Deus Altíssimo. Existiam em posição e direito apenas porque Ele assim o determinava. Perderam tudo isso na cruz. O reino de Satanás não é o reino ordenado que imaginávamos. Isso é simplesmente mais uma mentira por trás de algo que antes era verdade. Na cruz,
Jesus os despojou da lei, ou seja, da escrita das ordenanças que eram contra nós. Antes da cruz, a ferramenta do diabo para usar contra a humanidade era a escrita das ordenanças. A lei nunca teve a intenção de ser usada contra nós. Devido à fraqueza da carne, porém, não conseguimos cumprir a lei e seus requisitos. A lei era essencial. Ela preparou o caminho para o Messias. Era a sabedoria de Deus para operar no planeta Terra. Mas a lei sozinha não podia nos tornar justos. Satanás é o acusador dos irmãos. A lei deu a Satanás a base para acusar os irmãos. Enquanto ele tivesse uma base para apontar suas falhas, ele teria o direito de acusá-lo. Enquanto ele tivesse posição e direito, ele teria acesso a Deus para fazer acusações. Jesus teve que remover a base para a acusação. A lei produz ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4,15. A única maneira de remover a base da acusação era remover a oportunidade para a transgressão. A única maneira de não haver transgressão era remover a antiga aliança e substituí-la por uma que fornecesse justiça como um dom gratuito. Em 2 Coríntios 3,14, você encontrará que a remoção da lei nos tornou capazes de ver as coisas com clareza. Nos tornou capazes de ver tanto Deus quanto o diabo como eles realmente são. A Bíblia diz que a lei era um véu sobre os olhos daqueles que estavam sob aquela aliança. A remoção do véu tornou possível ver Deus como Ele é e ser transformado de glória em glória. Quando a lei foi removida, também podemos ver Satanás como ele realmente é. Podemos ver que ele não é líder de um reino organizado. Ele é caído. Ele não tem posição nem direitos. Ele é pouco mais que um fofoqueiro mentiroso, cuja única ferramenta real contra nós era a lei. Agora que ele não a tem mais, ele não tem poder sobre nós. Ele só teria uma base para acusação e condenação se ainda estivéssemos tentando ser justificados pela lei. Aceitar Jesus como nossa justiça coloca a lei em perspectiva. Podemos vê-la como sabedoria de Deus, mas estamos livres de nossas vãs tentativas de encontrar justiça em seus mandamentos. Encontramos nossa justiça em Jesus.